Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, O podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o melhor podcast do planeta. Hoje, meus amigos, eu tenho o prazer de receber aqui no programa o grande Luiz Esteban, do canal Retro Gamer Brasil, que nos presenteia aí com vídeos muito bem trabalhados, seja com videogames raros e poucos conhecidos pela grande maioria de vocês, ou até mesmo com histórias bem produzidas sobre as gerações de videogames. Luiz, tudo bem contigo? Oi, Alfredo, tudo bem? E contigo? Aqui tudo maravilha, melhor agora. Grande prazer ter você aqui. Finalmente conseguimos fazer esse programa acontecer, né? Pô, foi aí, tivemos alguns imprevistos, né? Eu tive alguns imprevistos incontroláveis, mas, pô, desde que você me convidou, eu prontamente aceitei. E finalmente hoje deu certo, tudo conspirou. Tamo aqui, tô feliz, obrigado pelo convite. Não, tamo junto. Também agradeço aqui ao Rodrigo Shrine, né? Que foi quem fez aí a ponte entre nós também, né? Grande Rodrigo teve aqui ano passado, a gente fez um episódio bem legal. E vamos lá, vamos falar aí sobre videogames, que eu sei que é um assunto que você gosta assim um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, a galera vai entender. Mas antes de seguirmos com isso, temos uma tradição neste podcast que a galera que nos acompanha é um bando de nerd aí, sedento por aumentar seus conhecimentos, digamos, seu repertório nerd, né? Então, o que você tem jogado, ou assistido, ou lido ultimamente que você possa estar indicando para o pessoal que nos escuta aqui? Cara, o que eu tenho jogado... Hoje em dia, o que eu jogo tá muito relacionado ao que eu vou produzir de conteúdo pro canal do YouTube. Eu não tenho muito tempo hoje para jogar como diversão. Eu jogo quando eu preciso produzir algum conteúdo. E então, assim, até para revelar em primeira mão para os teus ouvintes, porque esse é um negócio que ninguém sabe ainda, um dos vídeos que eu já estou trabalhando no canal, que se tudo der certo vai ao ar, não nesse domingo agora, da semana que vem, no último domingo de abril, vai ser sobre jogos de videogame do De Volta para o Futuro. Ah, legal. Então, o que eu tenho jogado nesses últimos dias são todos os jogos de videogame que foram lançados por De Volta para o Futuro. Então, todo dia eu tenho maratonado um jogo para eu estar familiarizado. São jogos que eu não joguei muito, nunca na minha vida. São jogos que eu joguei pouquíssimas vezes. Mas para poder fazer um vídeo, eu preciso estar bem entrosado com o jogo. Então, esses últimos dias eu joguei, e aí eu assisti o filme também, o primeiro, para me trazer um pouco mais da memória afetiva, para me inspirar. O filme me trouxe inspiração e para eu poder estar mais preparado para o vídeo. Filmaço, por sinal, né? Mas só uma observação. Incrível. Eu acredito que quando esse episódio sair, seu vídeo já vai ter saído. Tudo bem, então, bom, a galera vai... Mas você deve ficar feliz, e seus ouvintes felizes também, que eu abri meu coração em primeira mão para vocês. Mas, Não, agradeço demais. E, tipo, De Volta para o Futuro, eu assisti aos filmes, né? Eu acho os filmes de Volta para o Futuro sensacionais, né? Todos eles. Mas são muito bons. Eu nunca joguei nenhum jogo dessa franquia. E é interessante, porque os jogos têm uma fama péssima, né? Tem até aquele, não sei se você conhece, tem um youtuber bem famoso nos Estados Unidos, que é o Angry Video Game Nerd. Sei. Ele é um cara gigante aqui, e ele normalmente, principalmente no começo dele, né, ele pegava jogos ruins, jogava, e no vídeo ele, sei lá, botava a fita dentro de uma torradeira, quebrava a fita. Sim. Ele é muito engraçado, né? Ele já fez um vídeo mostrando alguns jogos da franquia De Volta para o Futuro, e são muito ruins. O que eu vou fazer, eu vou mostrar todos que já foram lançados, e vou desmistificar alguns, porque, de fato, a maioria é ruim, mas tem uns 2 que se salvam e que são jogos bem legais. Então eu vou desmistificar um pouco essa fama de que todos são ruins. Com certeza deve ter algum numa plataforma bem obscura aí que ninguém conhece, né? Tem uma coisa interessante, é que o filme é de 85, né?
que é o mesmo ano que o Nintendinho foi lançado nos Estados Unidos. Uhum. Então, era de se esperar que o Nintendinho ganhasse logo uma adaptação, né, do filme, pela popularidade que teve o filme. Só que não, o jogo por Nintendinho foi lançado só em 89, 4 anos depois. Só que em 85 foram lançados jogos do De Volta para o Futuro para microcomputadores, para o ZX Spectrum, Uhum. para o Commodore 64, que são jogos extremamente obscuros, pouca gente conhece, até dificílimos de achar hoje em dia. Sim. Então no vídeo eu vou mostrar esses primeiros jogos, né, que pouquíssima gente sabe que existem. Principalmente aqui no Brasil, né? Que eu acho que não foram esses computadores que você citou aí agora há pouco, né? Eles não foram muito acessíveis aqui pra gente no Brasil naquela época. Conheço poucas pessoas que tiveram acesso a eles. O Brasil, o MSX foi muito popular. Esses outros que eu falei, tem sempre um grupo, né, de pessoas que Uhum. gostam, os aficionados, assim. Eles, digamos assim, eles tiveram um grupo muito apaixonado, mas eles não foram produtos que venderam muito no Brasil. O MSX, sim, esse teve muita gente que tem uma legião de fãs. Você falando aí de Volta para o Futuro e falando dessa coisa de desmistificar que só tem jogos ruins, né? Ele me lembrou um pouco também a franquia do Alien versus Predador, né? Não do Alien específico, tem uns É, jogos bons do Alien, né? Mas parece que do Predador também não são muitos jogos bons que ele tem, né? eu particularmente não gosto de nenhum. Tem um Uhum. que é muito famoso, que é o do Atari Jaguar, que ele é tido como o melhor jogo do Atari Jaguar, mas ele é um jogo, é um FPS, né, em primeira pessoa. Eu acho ele um pouco travado, assim, eu acho que é um jogo que ele não tem uma dinâmica muito intensa. Para quem gosta desse estilo de jogo, ele é conceituado. Entendi. Não me pega muito, né? Então não tem nenhum. Outro dia eu joguei, tem um Alien versus Predador do Game Boy, e é horrível, horrível. Outro dia eu tentei jogar, falei, nossa, não dá, é muito mal feito. Então, assim, acho que é um filme que não, digamos assim, o filme é bom, não teve jogos à altura do filme. Eu não acho o filme ótimo, tá? Eu acho o filme bom. Sim. Mas o Predador eu acho ótimo, o Alien eu acho ótimo, agora Alien versus Predador eu acho ok. Eu sei como é. Tipo Fred versus Jason. Que tipo, eu É, gostava dos personagens separados, mas quando fizeram Fred versus Jason, eu falei, putz, que bosta que ficou aquilo aí. puta, foi uma decepção absurda. Pô, desde muito pequeno, assim, o primeiro jogo que entrou na minha vida, às vezes eu acho que eu posso, né, eu tenho uma certa confusão se o primeiro foi esse que eu vou falar agora, ou eu vou falar duas histórias, eu não tenho certeza absoluta de qual veio primeiro, mas o que eu lembro é que a primeira foi uma viagem que a minha mãe fez pro Paraguai, e Agora, ela para traçar trouxe uma linha do um Game tempo, Watch da né? Nintendo, Como do foi que Donkey os Kong. jogos entraram na Assim, sua minha vida? memória é que foi a primeira vez que eu vi um jogo eletrônico, e eu tenho esse Game Watch até hoje, foi uma das poucas coisas que eu... E, pô, nem preciso falar, isso foi, sei lá, em 83, provavelmente 82, eu tinha 6 Uhum. anos, e foi um negócio que chamou muito atenção, porque, pô, você vê um negócio eletrônico que você mexe, que, enfim. E logo depois, muito em breve, eu tive um Odyssey da Philips, que esse foi meu primeiro videogame doméstico. E, eu tive a sorte minha mãe tinha uma amiga que trabalhava na Philips, e aí quando o Odyssey foi lançado, a gente foi na casa deles e ela mostrou pra gente, bem próximo do lançamento, e eu joguei na casa dela. Eu nunca vou esquecer quando eu vi o jogo na TV, eu fiquei maluco. E aí logo depois a minha mãe conseguiu comprar um com essa amiga dela, com um baita desconto, e ela me deu de presente. E foi meu primeiro videogame. Isso foi em 83, isso eu tenho certeza que foi em 83. Então foi muito cedo, eu nasci em 77, né? Eu tinha 6 anos. E aí dali pra frente foi uma longa e eterna história de amor. Parece que depois que essas coisas entram na nossa vida, né? Talvez você já deve ter escutado isso em algum momento, né? Eu escutei várias vezes quando eu era moleque, até adolescente, né? Tipo, é só uma fase, você vai crescer, você vai deixar de gostar dessas coisas. Até hoje eu nunca deixei de gostar. É, Eu acho que contigo também é a mesma coisa, né? assim, para mim é a mesma coisa. Eu acho que o videogame ele sempre estimulou muito o meu lado criativo, né? Eu sempre sempre gostei de criar.
Por isso que eu acabei, né, decidindo fazer um canal no YouTube, e do canal, para mim, o meu momento mais prazeroso é o momento que eu escrevo o roteiro do vídeo. Eu adoro deixar minha imaginação fluir. E o videogame, ele sempre me trouxe isso, assim, ele era como se fosse uma expansão da minha memória, né? Ele me levava para um mundo muito diferente, mas eles, principalmente os videogames da segunda geração, lá dos anos 80, que era a experiência de gameplay, ela era muito limitada, mas você tinha as caixas com artes lindas que te instigavam, né? Você imaginava uma coisa, o que o jogo te entregava não era nem perto daquilo que você imaginava, mas justamente por isso a sua imaginação tinha que trabalhar muito mais, e isso eu amava, né? Eu criava minhas histórias estendidas, assim, né? Eu fazia na minha cabeça as minhas outras histórias, e isso me pegou muito em cheio, assim, acho que por isso que o videogame sempre foi um bom companheiro para mim. E eu já vi estudos também, né, que comprovam que videogame ele estimula aí, tipo, a sua capacidade de raciocínio lógico também, o seu desenvolvimento em resolver problemas. Eu digo isso porque ao longo do tempo, né, tipo, eu já passei por faculdades e tudo mais, né, eu sempre tive uma certa facilidade para resolver trabalhos, tarefas e esse tipo de coisa que eu via que para mim parecia simples e eu vi que para outras pessoas era mais complexas, né? Eu acho que o videogame ele tem muita importância nisso aí também. Ah, com certeza tem, assim, eu acho que cada geração de videogame, ela entregou e ela estimulou uma parte diferente do nosso cérebro, né? Você pensar dos jogos do Atari, do Odyssey, que eram jogos mais curtos, você não tinha uma história muito grande, eram normalmente jogos que você não tinha um começo, meio e fim, eram jogos que você brigava para fazer mais pontos, mas eles estimulavam muito o teu reflexo, porque a maioria deles são jogos que, conforme vai ficando mais difícil, eles vão ficando mais rápidos, então eles estimulam muito o reflexo, e eles estimulam muito também a tua capacidade de memorização, porque são padrões, né? Eles têm padrões bem definidos, se você entende aquele padrão e você consegue repetir aquele padrão com uma precisão, tá estimulando uma parte. A partir da terceira geração, que os jogos começaram a ter história, enredo, aí eles foram estimulando, acho que uma outra coisa, né? Uma outra parte mais criativa, porque você passou a ter opções, você passou a poder escolher caminhos dentro do jogo. Então, acho que aí ele começou a estimular mais a criatividade. E aí, com os RPGs, aí a coisa realmente abriu, né? Aí acho que aí estimula muito mesmo, assim, várias outras coisas que até então não era. Mas, sim, eu concordo com você. Para mim, os videogames, no meu caso, pelo que você falou do seu, teve um papel fundamental em desenvolver várias habilidades. Com certeza. Eu peguei aí a partir da geração do Nintendinho, né? Foi quando eu tive meu primeiro videogame ali. Essa geração do Atari e do que veio mais para trás eu conheço mais pela história mesmo. Mas, por exemplo, eu nunca vi um Atari de perto. Sim. Mas, e ao longo desses anos todos, né? Tipo, eu sei que é difícil responder isso, mas quais foram assim, os jogos que mais marcaram você, que são os primeiros assim, que vem na sua cabeça quando você lembra assim, tipo, sua história com o videogame? A minha história do começo foi muito legal. Eu já contei isso em alguns vídeos que eu fiz, porque a minha mãe, ela foi muito parceira. A minha mãe e minha avó, né? Meu pai faleceu quando eu era muito pequeno, eu sou filho único, e eu voltei a morar com os meus avós, né? Minha mãe voltou a morar com os pais dela, então eu morei minha infância inteira com meus avós. E a minha mãe e minha avó sempre foram muito lúdicas, sempre, assim, sempre muito brincalhonas, muito próximas, sempre brincavam comigo de tudo que eu inventava, e as duas entraram muito no mundo dos videogames. E cada uma delas gostava de um jogo diferente, mas então eu construí muito essas minhas primeiras memórias com elas. Tem um jogo que eu jogava muito com a minha mãe, que ele chama Tartarugas, né, que é um jogo do Odyssey, que ela amava, e ela era viciada no jogo, ela ficava lá obcecada em melhorar a pontuação dela. Eu aprendia muito, porque imagina, eu tinha 6, 7 anos, a minha habilidade ainda não era nem próxima da dela. Então eu lembro que eu ficava admirado vendo ela jogar, e depois eu queria fazer igual a ela. Então esse é um jogo que marcou muito para mim. O ano passado teve a Retrocon em São Paulo, né, que eu fui para lá como um convidado, e tem um pessoal que chama Experiência Odyssey, ou Odyssey Brasil. Hoje ele é um grupo que ama Odyssey, eles estão lançando jogos de Odyssey, e eles estavam lá na feira, eles tinham um Odyssey ligado numa TV, e a minha mãe foi na feira, e aí eu joguei o Tartarugas com ela lá, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim, eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar.
o pessoal que estava lá em volta começou a chorar, foi uma choradeira. Eu mostrei esse momento num vídeo que eu fiz falando sobre a Retrocon, então esse é um jogo muito marcante. Com a minha avó, ela gostava de um outro que ele chama, do Odyssey também, ele chama Duelo no Velho Oeste, que é um jogo bem básico, mas basicamente tem 2 personagens no Velho Oeste, né? E é um contra outro. Você tem uma paisagem muito tosca, você tem umas árvores no meio, que você pode se esconder atrás das árvores, mas o objetivo é você conseguir matar o outro personagem, como naqueles duelos mesmo de antigamente. E ela chamava esse jogo de Sim. Bang Bang, né? Então, Sim. aí ela vinha pra mim do nada, assim, às vezes a gente tava lá de bobeira, ela, pô, vamos jogar uma partida de Bang Bang. E eu amava, né? Porque imagina a minha avó me convidando para jogar videogame. Então esses 2 marcaram muito, assim. Aí depois, quando eu entrei na terceira geração, principalmente com o Phantom System, né, que é o clone do Nintendinho, aí eu tive outros jogos que me marcaram, mas o que mais me marcou foi o Punch-Out, Mike Tyson Punch-Out, né, que é um jogo de boxe. Esse é o jogo da minha vida, assim, né? Várias vezes eu recebo essa pergunta, qual que é o jogo da sua vida? É o Punch-Out, é o jogo que eu mais joguei, eu fui viciado, eu amo, até hoje eu jogo muito. Então, eu diria que esses 3, os 2 primeiros por uma coisa emocional muito forte, o Mike Tyson foi o jogo que eu realmente curti jogar a minha vida inteira. O Punch-Out, eu acho que ele nunca recebeu uma continuação, nunca foi refeito, algo do tipo, mas se eu não me engano, ele tinha um minigame parecido com ele numa coletânea que saiu logo no começo do Nintendo Switch. Você chegou a jogar ela? O Punch-Out, ele é um jogo que ele surgiu nos arcades, né? A primeira versão dele é dos arcades. Depois ele ganhou esse port pro Nintendinho. Aí ele teve um port pro Super Nintendo, ele tem um do Wii, que é maravilhoso. O do Wii é uma releitura muito fiel desse primeiro, mas óbvio, trazendo os gráficos do Wii, mas o jogo é maravilhoso, é lindo. Esse do Switch que você falou, eu não conheci. Eu não sei se ele é parecido com o do Wii, pode ser que seja, não sei, mas eu vou ficar até curioso para ir atrás agora. Mas essas foram as poucas continuações que tiveram desse jogo, né? Esse do Switch, ele não é nem tipo um jogo só sobre isso, né? Ele tem vários minigames, pelo que eu sei, né? E tem um minigame que lembra o Punch-Out. Entendi. Eu vou dar uma olhada depois, aí qualquer coisa eu te passo ele, mas eu lembro que teve esse lançamento lá no começo, aí por isso eu curioso, perguntei. vou atrás. Beleza. E a gente falou aqui de jogos que marcaram você, né? Mas também deve ter tido aqueles que decepcionaram também, aqueles que marcaram de uma maneira negativa. Você sabe quais são esses jogos aí? Tem desses? Sim, e é interessante porque parte desse vídeo que eu tô fazendo do De Volta para o Futuro, eu ainda não finalizei o roteiro, né? Mas o que eu escrevi até agora, eu falo um pouco disso. Eu sempre gostei muito de filme também, né? Eu era o rato de locadora, cinema, filme, sempre marcaram muito a minha vida. E aí, quando eu comecei a jogar videogame, eu sempre tive muita expectativa com jogos baseados em filme. Só que o Atari, que foi, né, o videogame que primeiro teve uma licença de um jogo de filme, que é o do Super-Homem, o jogo é muito ruim. Né? Então, e aí vieram depois vários outros jogos baseados em filme que também eram muito ruins. O ET do Atari, acho que é o exemplo mais icônico que tem. Então, as minhas grandes decepções foram essas. Foram quando eu descobria um jogo baseado em filme e que o jogo era horrível. Depois, quando chegou o Nintendinho, que o Nintendinho foi um salto gráfico absurdo. A expectativa só aumentou, né? Falou, agora vai ter um jogo de filme no Nintendinho, vai ser igual tivesse dentro do filme. Alguns realmente eram, né? Se você pegar o caso do Batman, o Batman do Nintendinho é um jogo maravilhoso. Ele entrega realmente, você sente, em vários momentos, você sente aquele ambiente escuro, pesado do filme, a trilha sonora é muito boa. Mas tiveram outros que foram horríveis, né? O De Volta para o Futuro, que eu já falei, é um exemplo. Eu sou muito fã de filme de terror, muito mesmo. A gente falou rápido, né, do Jason e do Fred Krueger. Você vê na minha Game Room, os únicos 2 bonecos que eu tenho aqui é um do Jason, um do Fred Krueger. E quando eu vi o jogo do Sexta-feira 13, do Nintendinho, é um jogo muito ruim, muito ruim. Então, acho que essas foram minhas decepções. Você falando aí que
gosta dos jogos de filme, né? Eu cresci nos anos 90, né? Então eu assistia muito desenho É, animado. Eu peguei uma época que tinha muito jogo de desenho animado, né? E assim, a minha expectativa na época era sempre que eu via um jogo de um desenho que eu assistia, cara, eu já alugava sem nem pensar duas é, vezes. é, E nisso aconteceu isso que você comentou aí. Às vezes a gente se decepcionava que o jogo não era tão bom é, assim, né? é. Eu- O jogo do. não, e tem um outro lado, que já que você falou de desenho animado, que tem aqueles jogos que decepcionaram, porque eram ruins, mas tem uma decepção que eu diria que quem cresceu nos anos 80 e 90 é uma decepção de uma geração inteira, foi da gente nunca ter tido um jogo decente do He-Man e dos Thundercats. Porque, porra, Verdade. eram duas franquias de desenho que eram um sucesso absoluto, que no Brasil foram extremamente populares, que tem uma Uhum. característica, uma história que você pensa, elas seriam muito facilmente adaptadas e levadas para um videogame, mas que nunca teve. O He-Man tem Sim. alguns jogos, os Thundercats tem jogos que são extremamente obscuros, que eu diria que, sei lá, 0,001% das pessoas conhecem, mas que eles não entregam aquilo que poderiam entregar. Né? Então, essas são as minhas duas grandes decepções de jogos que nunca foram lançados. Tem um outro tipo de decepção, que essa decepção ela vai depender do quanto que a sua nostalgia vai influenciar na sua diversão. Que é aquela coisa de você jogar um jogo quando você era criança, você se divertia com aquele jogo, você gostava daquele jogo. E aí depois de anos, né, hoje já na vida adulta, você retorna para aquele jogo e você descobre que ele não é lá tudo isso que você pensava que ele É. era. Já aconteceu contigo? Ah, acontece, mas acontecem os dois movimentos. Assim, como eu acabo tendo, né, eu jogo bastante, eu não jogo. Se eu jogasse por diversão, eu acho que eu jogaria os jogos mais tempo no mesmo jogo, né? Eu jogaria, eu conseguiria zerar mais jogos, ou como eu não tenho Uhum. muito tempo e eu jogo para gravar, eu jogo muitos jogos, mas eu jogo pouco esses jogos. Mas como eu tenho que revisitar muitos jogos, eu tenho os dois sentimentos. Tem jogos que envelheceram mal, mas tem jogos que eu consegui redescobrir e acho que envelheceram bem. Um exemplo que eu acabei de falar é o do Sexta-feira 13 do Nintendinho. Eu odiava esse jogo quando eu joguei nos anos 90, mas quando eu decidi jogar de novo agora, e que eu fiz uma coisa que naquela época eu não fiz, que foi ler o manual, e quando eu li o manual eu entendia o funcionamento do jogo, e eu vi que o jogo tem sim o seu charme, ele tem um lado, ele é um jogo mais estratégico, é um jogo que tem muito memorização, ele tem muitos elementos de RPG, mas ele é um jogo que para mim envelheceu melhor. O ET é outro caso. O ET eu tive bloqueio a vida inteira depois da minha experiência terrível quando eu aluguei lá nos anos 80. E mais recentemente eu entrevistei o cara que foi o desenvolvedor do ET. E ele foi me falando Hum. muitas características do jogo que me instigaram a. Falei, eu preciso jogar o ET de novo. E ele mesmo me falou: ele falou, lê o manual, começa lendo o manual, entende a regra do jogo e aí joga com outro olhar. E eu fiz isso. E aí o ET me pegou de novo. Eu falei, não é tão ruim assim. Né? É um jogo interessante. Mas tem outros que não envelheceram tão bem, né? Eu sou muito fã do Double Dragon, né? Uma franquia de jogos que putz, marcou muito Uhum. minha vida. E nos anos 90, finalzinho dos anos 80, quando eu joguei o Double Dragon do Master System, pô, é um jogo que eu amava, assim, ele explodiu minha cabeça na época, eu era fissurado no jogo. E é um jogo que hoje em dia é bem complicado jogar. Ele é travado, tem Sim. muito problema no jogo, tem muito problema técnico mesmo, assim. Então, esse é um que me decepcionou muito. O pessoal fala muito de uma versão do Double Dragon que saiu para Zibo, É, né? Tanto que é até um dos motivos do pessoal querer criar um emulador do Zibo, né? Porque ele é quase uma lost media hoje em é. dia, né? Você chegou a jogar esse Eu tenho uma daí? história legal com esse que deu um dos vídeos de maior sucesso do meu canal, porque eu sou muito fã, né? Se pensar em franquia de jogos, Double Dragon é minha favorita. E aí eu fiz um vídeo no canal falando dos meus top 10 jogos do Double Dragon. Até aquele ponto que eu fiz o vídeo, eu nunca tinha jogado esse do Zibo. Eu já tinha ouvido falar, mas. Só que quando eu fiz o vídeo, eu recebi uma enxurrada de comentário das pessoas falando desse raio do Double Dragon do Zibo. E aí eu comecei, putz, como eu sou muito fã da franquia, mas ao mesmo tempo já me deu o estalo, falei, cara, além de eu ter o jogo,
Isso daria um vídeo muito legal. E aí eu comecei uma missão de achar um Zibo com o Double Dragon, porque o Zibo, para quem não conhece, né, quem tá ouvindo e não conhece, é um videogame que a Tectoy lançou, que a única forma de você ter jogo era por download, ele se conectava numa plataforma, então você não tinha jogo físico. E hoje em dia é impossível, né? Se o jogo, quem fez o download fez, quem não fez, dá para hackear, dá para pôr os jogos, mas pouca gente fez isso. Então, achar um Zibo que tem o Double Dragon é uma missão dificílima. E eu comentei isso num dos vídeos que eu fiz no canal, e aí um seguidor meu do Instagram, ele viu e ele me mandou uma mensagem falando, putz, eu tenho um Zibo com o Double Dragon. E aí esse cara acabou ficando meio que um amigo, assim, um cara que eu troco muita ideia, e ele me mandou o Zibo, ele me deu o Zibo com o Double Dragon. Foi um gesto muito legal. E aí eu fiz um vídeo contando toda essa minha saga, né, para conseguir. Aí eu mostro o jogo e realmente é incrível, é muito, muito bom, muito bom. Parece que é praticamente uma das poucas coisas daquele videogame assim que se salva, né? Porque o motivo que eu vejo o pessoal falar que quer um emulador eficiente do Zibo é só por causa do Double Dragon. Existe um debate muito legal e importante que é, se ninguém fizer isso, esse é um jogo que vai morrer, né? Ele vai desaparecer. E é inaceitável que um jogo tão bom, de uma franquia que é tão clássica, que esse jogo simplesmente desapareça. Então, putz, existem, sei lá, tem gente que faz promessa para se alguém fizer esse emulador, enfim, doar 10 mil cestas básicas, eu já vi de tudo. Tomara que um dia alguém faça, porque merece, é um jogo muito legal. Tem um rapaz aí que tá desenvolvendo um emulador, né? Ele tá dos estágios muito iniciais ainda. Mas diz que ele tá fazendo uma hora, né? Todo projeto de emulação começa assim, né? Então, vamos ver. Tomara que ele consiga. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E como foi que surgiu a ideia de criar o canal Retro Gamer Brasil? A ideia surgiu muito naturalmente, assim, não era um projeto, não era um plano. Eu joguei muito videogame até 1992, começo de 93, jogava muito. Cheguei até a 4ª geração, eu tive um Mega Drive, eu nunca tive um Super Nintendo na época. Só que depois logo em seguida, entrei na faculdade, entrei numa fase da vida que eu me desapeguei bastante dos videogames. Aí em 2017 eu tive um surto nostálgico, assim, eu tive, sei lá, momentos pessoais, eu comecei a meio que revisitar momentos felizes da minha vida, e aí os videogames vieram, e eu falei, putz, será que é possível hoje em dia comprar um videogame antigo? Aí eu comecei a entrar em umas comunidades do Facebook, fui no Mercado Livre, e vi que tinha uma comunidade grande de retro games e tal, e aí comecei a comprar uns consoles que eu tive na época, comprei o Odyssey, comprei o Phantom System, né, que foram consoles que me marcaram muito. E começou a me fazer um bem muito grande, assim, né, poder jogar de novo aqueles jogos, foi um negócio muito legal. E aí eu comecei a procurar perfis de retro games no Instagram e descobri que tinha muita gente, que tinha uma comunidade grande, tanto de colecionadores quanto já naquele momento, já de criadores de conteúdo. E eu comecei a postar as coisas que eu tinha, e meus posts começaram a fazer um relativo sucesso, meu perfil começou a crescer, e eu tinha uma vantagem na época que pelo meu trabalho, eu morava no Brasil em 2017, hoje eu moro nos Estados Unidos, né, para quem está ouvindo também não me conhece, mas pelo meu trabalho eu já vinha para os Estados Unidos cada 3 meses. E a cidade que eu vinha, que é a cidade que eu moro hoje, que é Portland, né, que fica no estado do Oregon, ela é uma meca dos retro games, assim, é um lugar que tem uma concentração absurda de lojas, tem uma comunidade muito grande, uma das maiores feiras de retro games do mundo acontece aqui. E aí eu comecei, nessas vindas minhas para cá, eu comecei a ir nessas lojas, que são lojas maravilhosas. E eu comecei a ter acesso a coisas que no Brasil eram muito difíceis de achar. E essas coisas que eram mais diferentonas começaram a fazer muito sucesso no meu Instagram. Na época eu tinha só um Instagram. Mas aí já foi meio que uma semente de algo que depois acabou ficando uma marca registrada do canal, né? Que eu até criei esse quadro de videogames raros e obscuros, porque isso surgiu desde o comecinho do Instagram.
E aí o meu canal do Instagram começou a crescer, 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 e depois as pessoas começaram a pedir, falou, pô, você devia fazer um canal no YouTube e tal. Quando eu mudei para os Estados Unidos em 2019, eu consegui ter a minha sala de jogos. No Brasil eu não tinha espaço, aqui eu consegui ter espaço. E a sala de jogos acabou virando meio que um estúdio para mim, porque a decoração dela, né, para quem tem curiosidade de ver, procura no meu canal, no Retro Gamer Brasil no YouTube, eu tenho vários vídeos mostrando a minha sala de jogos, e ela ficou um lugar perfeito para eu começar a fazer vídeo para o YouTube. E a galera pedia, um dia, aí na pandemia, né, que é trabalhando de casa, tinha um pouco mais de tempo, cabeça um pouco mais livre para pensar nessas coisas, eu falei, ah, legal, vou começar. E aí decidi fazer, fiz meu primeiro vídeo apresentando minha Game Room, e a coisa começou a funcionar, começou a ir bem, e aí foi, aí depois o canal do YouTube acabou crescendo muito mais do que o Instagram, e virou um hobby, que na verdade para mim é mais uma terapia do que um hobby, que hoje e já virou um segundo trabalho, né, porque hoje o tamanho que o canal tá, eu já sinto que eu tenho uma responsabilidade tão grande com quem é inscrito, com quem é membro do canal, que, putz, eu tenho um compromisso já né, hoje eu já encaro como um trabalho mesmo, mas um trabalho muito prazeroso. E uns vídeos muito bem produzidos também, assim, tanto na questão da produção em si mesmo, como na parte de informação, né, cara? Tipo, os vídeos que você fala das gerações de É. videogame, os vídeos que você fala dos videogames obscuros, é tudo muito bem feito. Eu acho muito, muito legal. Eu gosto de assistir os vídeos lá do Retro Gamer Ah, Brasil. legal, pô, fico feliz, porque acho que assim, quando eu decidi começar o canal, acho que como qualquer coisa, né, que você cria, você precisa definir muito bem Uhum. qual que é o meu posicionamento, porque tem muito criador de conteúdo para tudo, né, então, pô, você pode Sim. ser mais um num oceano de coisas iguais, ou você pode falar, legal, eu preciso me diferenciar de algum lado, e aí tem um canal ainda que é muito legal, que foi a minha referência, que ele chama Games que Pariu, ele é feito pelo Gilão. Caramba! O Gilão é um dos maiores colecionadores de retro games do Brasil. Ele tem uma loja em Piracicaba que chama Mister Games, é uma loja incrível, incrível. E ele tem esse canal, Games que Pariu, e ele tinha essa pegada de serem vídeos mais históricos, mais informativos, e ele me inspirou a fazer, e eu falei, eu vou fazer algo parecido com o que ele faz, mas eu vou tentar ir muito por esse lado de falar de história, e de trazer itens que não são tão comuns, né? Eu falei, esse vai ser o meu grande diferencial. Mas é isso, então meus vídeos, no começo, muita gente reclamava, falar, pô, seus vídeos são muito longos, eu faço vídeo de 1 hora, esse último que eu lancei da Uhum. quinta geração, ele tem 1 hora e meia, é um documentário, né? Sim. Eu tive muita crítica no começo, isso nunca vai funcionar, o YouTube odeia esses vídeos longos, tal, mas no final foram os vídeos que são os vídeos que são um símbolo do meu canal, que são disparado os vídeos de melhor performance, os vídeos que me traz mais seguidores inscritos para o canal, e acabou virando minha marca registrada. Então, assim, o processo de que eu faço de pesquisa é um processo pesado, assim, eu me debruço realmente em fundo na história para poder fazer o conteúdo. Cara, é praticamente um trabalho de TCC de É, faculdade. Eu digo isso porque o meu TCC da faculdade foi um documentário que eu fiz, legal. né? E tipo, tudo bem que ia ter entrevistas e tudo mais, que eu sei que você também de vez em quando faz entrevista. Eu lembro que você fez entrevista com o pessoal da É, Tectoy é. em um dos seus vídeos lá, mas tipo, eu peguei toda essa parte de entrevistas com outras pessoas e tudo mais, e juntei o documentário, deu ali a versão completa dele, deu mais de 1 hora. Então, assim, é um trabalho de TCC praticamente que você faz por vídeo. E eu levei 1 ano para fazer isso aí. Sim, é isso, cara. Você sabe bem do que eu tô falando, assim, mas pra esse vídeo da quinta geração, né, que é um vídeo que, pô, tá indo muito bem, e aí isso faz valer todo o suor e o esforço. Mas foi um vídeo que, se eu pensar assim, do dia que eu comecei, que eu abri uma primeira página do Word para começar a escrever o roteiro, até o dia que o vídeo foi pro ar, foram 6 meses, né? Então, assim, é um trabalho muito intenso. O roteiro dele acho que chegou a 60 páginas. Então, assim, imagina, são 60 páginas escritas, assim, escritas, não tem figuras na página, é texto, Uhum. né, e todo um trabalho gigantesco de pesquisa por trás, enfim. Mas para mim é muito prazeroso, assim, né, quando você vê o negócio
ganhando vida, e aí que você começa a ver a performance do vídeo indo muito bem, muito bem, muito bem, você fala, nossa, valeu cada fio de cabelo que eu perdi nesses 6 meses. Vale a pena, né? Porque tem uma hora que, por mais que você goste do assunto, né? Eu tiro pela experiência de produzir o meu TCC, né? Eu gostava do assunto que eu estava trabalhando, que era histórias em Pô, quadrinhos, legal. né? Só que chega um ponto que você está ali perto do final que você não tá aguentando mais nem olhar para aquilo, né? Não sei se acontece Muito, contigo muito. isso aí, mas Nesse vídeo, eu tive vários momentos que eu precisava pausar, assim, eu não fiquei 6 meses trabalhando todos os dias. Eu fazia uma parte, aí eu uhum. parava, tomava um fôlego, e o que para mim foi importante isso, porque nesses momentos que eu dava e eu precisava continuar produzindo o conteúdo do canal, né, não podia ficar só nisso. Mas esses momentos que eu dava essa pausa para como eu não tinha uma pressão de tempo, é diferente de um TCC que você tem uma pressão de tempo para entregar, né? No meu caso, não, eu era o Sim. dono da data. Então, esses momentos que eu pausava arejavam muito minha cabeça. Eu fiz vários ajustes de rota tal. Então, foi legal. Mas sim, eu tinha momentos que eu cansava, falava, cara, não posso nem olhar mais para isso. Assim, tô. Teve momentos que eu pensei em desistir, que eu falei, putz, não dá, não tô conseguindo, assim, tá muito para mim. Mas tinha tanta gente pedindo e me cobrando, no bom sentido desse vídeo, que a galera me trazia essa motivação extra, assim. E aí foi. E eu, particularmente, eu sou dos que gosta de vídeos longos. Eu ainda consumo esse tipo de conteúdo nos dias de Eu hoje. também. Eu adoro vídeo longo. Mas é isso. E nos consoles que você adquiriu ao longo do tempo, que foram muitos, né? E você, como mesmo já falou, é uma marca você trazer coisas muito obscuras É. assim. Tem algum assim que você fala, putz, esse aqui foi o mais obscuro, mais bizarro de todos que eu já trouxe aqui no canal? É legal esse processo, assim, porque eu, eu sempre acho, agora, vai, eu tô num momento, assim, que eu falo, pô, eu acho que eu já conheço tudo, né? Acho que nada mais vai me surpreender. E são nessas horas que Uhum. aparece alguma coisa que você fala, como assim, meu? Nunca ninguém me contou, né, que esse item existe. Isso acontece sempre, assim, então parece que é um universo inesgotável de achar. Eu acho que dos que eu tenho, o que mais me surpreendeu é na verdade, ele é uma máquina de karaokê que foi feita pela SEGA, que ele chama Super Prologue 21. E quando eu descobri, foi um negócio, falando, não é possível que nunca ninguém me falou da existência dele, porque a SEGA fez uma máquina de karaokê para vender para karaokês, então ele não foi feito para vender em loja, ele foi feito para donos de karaokê. E essa máquina de karaokê, elas são 3 partes enormes, gigantes. Uma parte que é o cérebro dela, que é o que comanda, né? O nome dele é Commander. Tem uma outra parte que é um receiver, que você realmente é um receiver, você liga as caixas de som, e ele tem uma disqueteira gigante que cabem, se não me engano, 100 CDs. CDs de karaokê, não são CDs de música. Só que nessa parte que é o Commander, ele tem um compartimento na frente que é muito escondido, que você vê somente 2 parafusos, e quando você desparafusa essa parte, quando você abre, tem um Sega Saturn escondido nele. Ô, É, louco! e isso era feito porque a pessoa ia no karaokê, ela pagava para cantar, e aí o karaokê oferece. Se você quiser jogar Saturn, a gente te oferece também. Se a pessoa pagasse, ela pagava mais, e alguém lá abria esse compartimento, botava um jogo do Saturn, botava o controle, e a pessoa podia jogar também. Então era uma forma de oferecer videogame e o lugar faturar mais, né? Mas quando eu vi isso, eu falei, cara, que coisa mais fascinante, assim, né? Que máquina fascinante. E aí, enfim, depois foi uma jornada para conseguir um que dá para a gente fazer um podcast só para eu contar essa história. Porque só para resumir, eu precisei ter 3 para conseguir ter um. Porque é um item que como ele era feito para estabelecimento comercial, eles foram judiados. Uhum. É muito difícil achar um que esteja bem conservado. E a Uhum. tecnologia por trás dele é muito complexa e não teve nenhum tipo de documentação da parte técnica dele. Então, para você consertar um item desse, você tem que meio que começar do zero. E aí eu tive que comprar 3 para o cara do Brasil, que é o meu técnico que conserta os videogames. Imagina que eu levei esse trambolho dos Estados Unidos para o Brasil na mala, e Nossa. tive que levar 3 para o Brasil para o cara conseguir pegar peças de todos eles e me entregar um funcionando. Então, assim, foi um negócio surreal.
Nossa, cara, que É, jornada é. foi isso, viu? E olha que louco, hein? Isso aí vai uma grana boa também, né? Eu Ah, foi imagino. grana de tudo, né? Foi grana pra comprar o item. Aí imagina, eu comprei do Japão. Aí pra trazer do Japão pra cá, um item, cara, o peso dele você não tem ideia. Ele é muito pesado. Aí depois levo pro Brasil, paguei excesso de bagagem, né? Aí traz de volta. Aí o cara me cobrou caro pra consertar. Ele ficou um mês para conseguir arrumar o negócio, Nossa. de tão difícil que é. E essa relação que, tipo, você comprou coisas retrô, tanto aqui no Brasil, né? Você citou o Mercado Livre logo no É, começo, e também comprou em lojas aí nos Estados Unidos. Aparentemente você compra coisas no Japão sim. também, né? Como é que nos Estados Unidos ou em outros países que você compra, eles tratam essa questão da raridade? Que com certeza, né? Quem mexeu em algum momento com retro gamer aqui do Brasil, né? Sabe que aqui no Brasil várias coisas o pessoal quer vender como É, raro. Tipo, pega aqui um Super Mario World é é, raro, é. né? Um Super Nintendo é raro, né? E, tipo, os videogames e jogos que venderam absurdamente em suas épocas, os caras tratam como raro. Como é que o pessoal aí fora trata essa questão da raridade? É um pouco diferente daqui? A raridade ela é muito relativa, assim, né? Porque, por exemplo, um jogo da Tectoy no Brasil, pode ser um jogo comum, aqui nos Estados Unidos ele é um jogo raro, né? Então depende muito da sua referência. Algumas coisas foram escassas aqui, outras em outros mercados Uhum. não, né? Por exemplo, o Sonic do Master System, eu acho que é o Sonic 2, se eu não me engano, ele não foi lançado nos Estados Unidos, apesar da popularidade do Sonic, não chegou aqui, ou se chegou, chegou muito no final da vida do Master. Então, assim, é um jogo caríssimo aqui, porque para o público daqui ele é um jogo raro. Mas se você vai para a Europa, ele foi um jogo muito popular. Mas quando um europeu coloca no eBay para vender, ele sabe que tem um público americano que vai comprar, ele joga o preço lá em cima. Né? Então, hoje em dia, com esse mercado totalmente conectado, tem gente do Brasil que compra no eBay, eu compro do Japão. Esse negócio do raro ele acabou virando meio que um submercado, assim, né? Uma coisa. E aí tem sempre os espertos, tipo esse Uhum. exemplo que você deu do Super Mario World, ele é perfeito, porque ele não ficou um jogo raro, ele ficou um jogo caro. Sim. Óbvio, ele tá caro porque acho que muita gente comprou, e hoje tem poucos no mercado. Então, assim, ele é um jogo que teve poucas unidades? Não, ele teve muitas unidades, ele teve milhões de unidades. Então, ele não é raro, Ele vinha no ele vinha console, no pô. console. Mas ninguém quer vender, e aí tem pouco disponível no mercado, e esses poucos que estão disponíveis, as pessoas estão jogando o preço lá em cima, porque tem muita demanda, né? Muita gente quer comprar. Então, a gente tem que entender a diferença de raro, caro. Às vezes o raro é caro, às vezes o caro não é raro, né? Mas acho que isso, como isso virou uma mina de ouro, aqui é algo muito falado também. Tem lojas aqui que tem seções só dos itens raros, que eles criam dentro da loja mesmo, um espaço só para as coisas mais raras. E os itens que a galera vai jogando preço cada vez mais pro alto, né? Mas tem sim, acho que é normal. Acho que mesmo no Japão, eu já fui pro Japão, já visitei loja lá, é bem parecido. Tem também aquela coisa do colecionador, né? Que muitos têm, de jogos que estão ainda tipo na embalagem, que É, não foram abertos nunca, né? E você tem essa coisa de pegar um jogo fechado e não abrir ele nunca, ou você pega um jogo mais para você realmente usar ele e produzir conteúdo no eu canal? tenho uma coisa que muitos acham estranho, e outras pessoas vibram quando eu faço isso, e que eu gosto de comprar jogo lacrado, mas eu compro o jogo lacrado para abrir o jogo. Eu compro para ter o Uhum. prazer de abrir, de sentir o cheiro que está encapsulado lá dentro ainda. E para mim essa experiência é muito legal. E muitas vezes eu filmo, né? Eu faço um unboxing mostrando o jogo, que gera um conteúdo legal. Mas é muito mais para eu também ter um jogo que eu sei que ele está num estado de conservação muito bom, né? Então, eu tenho pouquíssimos jogos lacrados aqui. Eu já comprei muitos, mas eu abri a grande maioria. Às vezes eu faço isso em vídeo e tem muita gente que fala, pô, que legal, tal. E tem gente que fala, meu, você é louco, só nisso que você fez, você perdeu US$ 1.000 aí. Eu falei, mas a minha coleção eu não compro para fazer dinheiro com ela, eu compro para me dar prazer, para me dar diversão. E se abrir um item lacrado é algo que me dá prazer, eu vou fazer, não tô nem aí.
É que tem muito disso também, né? Tem o pessoal que só compra visando revender É, aquilo é. posteriormente, né? Não, tem muita gente, né? E não é o meu caso. O que eu não gosto, definitivamente eu não gosto, são dos itens certificados. Quando você pega um item lacrado e você manda para certificar e eles voltam para você o jogo dentro daquele acrílico inviolável com uma Uhum. nota, né? Falando sobre o nível de conservação do jogo. Aquilo eu acho um crime, porque aí o jogo está encapsulado ali, e ele nunca mais vai sair, a não ser que você quebre aquilo com uma marreta. E eu entendo, porque isso é um outro patamar de colecionador, é um negócio que perdeu o controle, assim, os preços estão surreais, mas eu acho um absurdo encapsular um jogo de videogame. O jogo, para mim, foi feito para ser jogado, então. É meio bizarro, né? É uma coisa que eu acho que não vem necessariamente do videogame. O pessoal já Sim, fazia isso com história em sim. quadrinho, O né? vídeo. Se eu não me engano, a fita. Não, eu falo, o Pode falar. videogame acho que foi o último segmento que entrou nesse negócio, né? Tem a história em quadrinho, os cards, eles já estão nisso há muito tempo. Verdade. É tipo esse segmento de É, leilões, né? Porque normalmente a gente vê esses com acrílico que você mencionou, né? Normalmente são para ser colocados em vendas em sim, leilões. sim. Acho que a fita mais cara do mundo é a fita do Super Mario Bros. Que é uma fita que justamente tá nesses padrões que você falou aí. Eu acho que passa da casa dos milhões o Eu preço acho que dela. a última, se eu não me engano, foi mais de US$ 1 milhão que um colecionador pagou. Assim, tem gente com muito dinheiro, gente que é excêntrica, ou gente que realmente gosta de colecionar. É diferente do meu conceito de coleção, né? Para Sim. mim, a minha coleção, tanto que se você vê a minha sala de jogos aqui, todo o conceito dela é para que 100% das coisas que eu tenho aqui, elas têm que estar acessíveis, facilmente acessíveis Uhum. e prontas para jogar. Todos os videogames que eu tenho aqui, eles estão ligados na tomada e conectados numa TV, e eu consigo jogar apertando num switch, eu consigo mudar de posição A, B, C, D, E, e eu jogo qualquer videogame que está aqui. Meus jogos também, estão todos acessíveis para eu jogar. Então, a minha coleção, eu gosto de interagir com ela, né? Eu gosto de pegar. Às vezes eu nem jogo, Sim. às vezes eu pego um jogo, eu falo, pô, deixa eu relembrar como que é o manual, ou qual que era o encarte que vinha. Eu adoro os catálogos de jogos antigos, que na época que eu era na criança, adolescente, eu não tinha condição de ter muitos jogos, eu pegava o catálogo, eu ficava olhando pro catálogo, babando naquilo que eu queria ter, marcava com Uhum. caneta, fazia um sinal. Eu adoro repassar essas coisas hoje em dia, né? Então, esse é o significado que eu dou para minha coleção. Mas eu entendo que tem outros significados, outras pessoas que tratam de outro jeito, e eu respeito, mas não gosto. Perfeito. E você falou que os seus consoles eles estão conectados a um switch para você poder jogá-los a qualquer momento que você queira. Eles estão é, ligados, funcionando o tempo todo, ou você liga quando você quer jogar um deles? Não, eles Eu, estão. Eu tive que fazer uma engenharia aqui para não ter nenhum problema elétrico, né? Então, assim, todos eles estão ligados na tomada. Eu tenho aquelas torres de tomadas que você consegue ligar múltiplos consoles, e uhum. eu tenho todo um sistema de segurança para garantir que não tenha nenhum curto-circuito, ou se tiver, que tenha um bloqueio. Tudo Ah, sim. controlado por aplicativos. Então, tipo, agora, por exemplo, tá tudo desligado, mas se eu chegar aqui e falar com a Alexa e pedir para a Alexa ligar, ela vai ligar todos esses terminais, vai. E aí, esses terminais ligados, aí eu consigo, se eu apertar o botão de liga do console, ele vai ligar na hora. E aí, nos switches que eu tenho, eu vou lá e coloco a posição do console. Eu tenho, contar aqui, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 TVs na minha sala. Cada TV, sei lá, deve ter 10 consoles ligados, algumas até mais. Então, eu sempre falo, eu tô a 2 cliques de fazer qualquer console aqui funcionar. Maravilha. Eu perguntei isso, pode parecer até uma pergunta meia boba, mas é porque vai conectar com o que eu vou falar agora, né? Com a pergunta que eu vou fazer agora. Porque dizem que quando você tem consoles, principalmente videogames mais Sim, antigos, né? Não é só a coleção. Existe um trabalho de manutenção de muito, você manter essa muito. coleção, né? E esses aparelhos, o que eu escuto falar é que se eles não forem usados com uma certa frequência, eles podem apresentar problemas com o tempo de É, ficarem muito parados com o é. tempo, né?
Eu queria saber como é que você lida com isso Isso aí. isso é verdade, e eu transformei isso numa rotina que é prazerosa para mim, apesar dela é trabalhosa, porque tem duas coisas, né, na Game Room que você precisa estar muito atento, ainda mais a minha que é grande, tem muitos itens. Um é a limpeza, porque, pô, acumula poeira, não tem jeito. E a outra é Uhum. isso, é você garantir que seus consoles vão funcionar, porque se você deixar desligado por muito tempo, eles vão ter problema nos capacitores e tal, e a chance deles pararem de funcionar é muito grande. Então, a rotina que eu criei é que uma vez por mês eu faço um dia, né, um mutirão de limpeza aqui, e nesse dia eu ligo todos os consoles, né? Então, assim, enquanto eu estou limpando, é uma limpeza um pouco mais pesada, que leva um dia inteiro mesmo. Enquanto eu vou limpando, eu ligo cada um dos consoles, deixo 5 minutos, cada um ligado, né? 5 minutos é mais do que suficiente, você não precisa deixar ele horas ligado, mas 5 minutos para ele Uhum. energizar, para ele. E aí eu desligo, ligo outro, então eu vou limpando, ligo, desligo, ligo. Como eu tenho 5 TVs, eu consigo deixar vários consoles ligados ao mesmo tempo. E para mim no final é bem prazeroso, porque às vezes eu ligo, aí boto um jogo, aí me dá vontade de jogar, aí eu dou uma pausa na limpeza, jogo uns 10 minutos, retomo alguns consoles que eu não jogo igual em todos, né? Tem aqueles que eu jogo com muita frequência e tem outros que eu não jogo nunca. Só que nesse dia da limpeza é o dia que eu posso jogar aqueles que eu jogo menos, né? Então acabou virando um dia Sim. prazeroso. Mas sim, isso que você falou é extremamente importante. Tem que botar para funcionar de tempos em tempos. Porque senão param de É, funcionar, né? Existe muito isso em aparelho antigo, é, cara. E legal saber que você tem essa rotina. Você curte portáteis também? muito. Putz, eu tenho muitos portáteis, muito. E é engraçado porque os portáteis têm que fazer a mesma coisa, né? Que a gente acabou de conversar. E eu não consigo fazer tudo no mesmo dia, porque é puxado. Eu tenho muitos portáteis. Sim. E o dia dos portáteis foi nesse fim de semana, na verdade, né? Eu usei parte do sábado, parte do domingo para fazer a limpeza e para ligar todos os meus portáteis. E é legal, porque o portátil, no final, como ele é muito fácil de ligar, né? Você simplesmente aperta um botão e o jogo já começa. Eu me distraio mais, cara. Eu boto, aí começo a jogar, aí eu não quero parar de jogar, aí eu falo, não, preciso voltar para preciso voltar para a parte chata da tarefa, que é, né, limpar e botar para funcionar. Mas eu gosto, sim, muito. Tá numa onda agora, né, de novos portáteis, esses portáteis É, chineses, é. né, que rodam emuladores. Eu não sei se esses te chamam a atenção, se você pretende ter um desses, Não, mas tem alguma. não, assim, não me chamam a atenção. Eu tenho um só, um Ambernic, eu nem sei o modelo que é, que na verdade foi até uma Uhum. parceria, eles me procuraram para fazer uma parceria, enfim, eles me mandaram eu fiz um vídeo falando sobre ele. Mas eu não jogo assim. Como eu tenho praticamente todos os portáteis originais, Uhum. eu não tenho muito motivo para ir para um emulador desses, né? Para um desses consoles. Eles são excelentes e estão ficando cada vez melhores. Hoje em dia tem alguns que são. Eu já Sim. vi alguns que rodando o PlayStation 2 muito bem, assim, tipo, uma forma Uhum. quase perfeita. Então eu respeito, eu acho que meu, é uma opção fantástica para quem não tem condições ou não quer ter os consoles originais, mas eu prefiro jogar nos meus antiguinhos aqui. Eu imaginei aqueles cartuchos que você coloca um cartão de memória neles e coloca as ROMs dentro deles e coloca no próprio videogame. Eles também te chamam a atenção ou Não, não? eu tenho poucos desses, na verdade eu tenho dois só, e os dois são pro Sega Saturn, que eles ficam já embutidos no console, então eventualmente eu quero jogar algum jogo que eu não tenho, eu vou lá, mas são os únicos dois que eu tenho, que eu uso em dois Saturns diferentes. Mas não, nunca me pegaram muito também, assim. Às vezes o que eu faço, porque assim, eu tenho tanto jogo na minha coleção que eu não tenho Sim. nem espaço mental para ir para esses emuladores ou para esses Everdrives, né, que chamam esses cartuchos, para ficar indo atrás. Então, às vezes, se eu tenho curiosidade por algum jogo, ou se eu tenho a ideia de usar algum jogo para um vídeo que eu vou fazer, eu vou no YouTube, eu pesquiso sobre o jogo, se eu sentir que eu gosto, eu acabo comprando o jogo, principalmente se é para fazer conteúdo sobre ele. Mas eu Uhum. não tenho o hábito de jogar com Everdrive. Ah, beleza. Nesse exato momento, você tá de olho em algum console, algum jogo para adquirir para coleção ou já tá de boa com os que você tem aí?
Não, assim, olha, de boa, hoje eu tenho 2 problemas aqui. Um é o fato de eu já ter muita coisa, né, então aquilo que me chama atenção acaba sendo coisas que são muito caras, que são muito raras, então aí Uhum. esbarra numa questão financeira, porque, pô, são itens caríssimos. Mas eu tenho Sim. hoje em dia minha game room não cabe mais, cara, nada, assim, tipo, não entra mais um Game Boy aqui, não tem espaço mais. Então, hoje, para entrar alguma coisa, tem que sair alguma coisa, né? Não tem espaço mais para colocar coisa nova aqui. Então, hoje em dia, eu sou bem mais criterioso. Jogos, às vezes, tipo, eu tenho que olhar na minha prateleira, assim, tipo, outro dia eu olhei e falei, o único sistema que eu tenho que ainda tem espaço na prateleira é o TurboGrafx. Eu consigo comprar mais 2 jogos de TurboGrafx. Tem 2 posições vazias ali. O resto já está começando a ficar complicado. Mas são aquelas coisas, né? Outro dia eu sigo várias comunidades no Facebook que são de itens raros e obscuros. E a maioria dos que eu tenho eu descobri lá. E eu já estava num momento que nada mais que estava sendo postado ali me surpreendia. Aí faz umas 3 semanas, meu, foi um cara e postou lá um item, eu esqueci o nome dele, mas eu acho que ele foi lançado só em Taiwan, se eu não estou enganado, depois eu posso até confirmar. Mas ele é um videocassete que tem um Famicom embutido no videocassete. Assim, é um negócio estupidamente raro, só que o pior, para ele funcionar, remoto, que é proprietário dele e que é o único controle remoto que funciona com ele, porque o controle remoto é o que ativa a função dele de videogame. Você não consegue ativar a função pelo próprio console. Você precisa ir no controle. E o controle é quase impossível de achar, porque as pessoas perderam isso. E aí descobriram que tem um Nossa. colecionador na Rússia que comprou os controles, ele tirou os controles do mercado. E esse cara, ele postou uma foto ali, meio até que fazer uma provocação, uma cesta, ele devia ter, sei lá, uns 10 controles. E esse cara que postou o item, ele conseguiu comprar o console, mas ele não conseguiu comprar o controle, então ele não consegue jogar o Famicom. E aí tinha toda a Caramba! negociação dele com o russo em público ali, e o russo sendo bem sacana com ele, assim, e enfim, depois eu parei de acompanhar, mas, putz, eu falei, caramba, meu, é um item que seria legal ter, mas eu sei que se eu achar o console, eu vou ter que negociar com esse russo para comprar o controle, e eu não vou entrar nessa. Mas já virou um item, sabe, que fica habitando a minha imaginação, assim. É que um dia vai saber, né? É, Quem é, sabe? Mas, cara, que louco, né? E o maluco russo aí, ele comprou praticamente todas as é. unidades, entre aspas, todas, né? Com a intenção realmente de poder, como é que se diz, inflar o preço do Sim, negócio, e né? ele fala ali que Olha. ele vai vender, né? Porque não tem por que o cara ter 10 controles, mas ele tá pedindo um absurdo, assim, né? Então, uma hora esse cara vai vender, porque vai aparecer um colecionador milionário que, para ele, sei lá, pagar. Não sei, eu não sei quanto o russo tá pedindo no controle. Eles não falaram de valores no post, só teve um estresse da conversa ali, um meio que cutucando o outro. Mas sei lá, se esse cara tá pedindo, não sei, $2.000, $3.000 num controle, para um milionário, isso não é um problema, né? Mas para um mortal como nós, pô, jamais pagaria isso num Nossa, controle. já era, cara. Você tá louco. Um preço desse aí é melhor a gente investir em outra Exato, coisa. é. Outra- É aquele velho ditado, né? Não é bem um ditado, né? Tipo, você tem a sua diversão, você tem o seu hobby, né? Mas você também não pode ficar totalmente dependente dele. Exato, é. Tem que tomar cuidado para aquilo não perder o controle. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Eu quero primeiramente agradecer você mais uma vez por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo, né? Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E eu vou agora, encerrando aqui a 1 horinha que eu tinha falado para ti, né? Vou agora deixar o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode encontrar vocês, você na rede social, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara, fica à vontade. Legal. Acho que primeiro, né, antes de falar do meu trabalho, eu preciso te agradecer pela oportunidade de abrir seu espaço aqui. O papo foi muito gostoso, né? A gente sabe quando o papo é legal, quando você não vê o tempo passando, né? Eu olhei no relógio Verdade. agora,
Eu vi que você começou meio que pros finalmente, eu olhei e falei, caramba, já passou 1 hora mesmo, ou quase, né, 1 hora. Então, puta, isso é um sinal de que foi muito bom e a forma que você conduz, que você puxa a conversa foi excelente. Então foi um prazer para mim, uma hora muito bem investida do meu tempo aqui. Pô, obrigado, cara. Não, muito legal mesmo. Parabéns aí pela forma que, meu, você conduziu o papo muito legal mesmo. A vontade era de ficar mais tempo aqui conversando. E onde o pessoal me acha, eu tô hoje muito ativo no YouTube e no Instagram, são as 2 plataformas que eu hoje crio conteúdo. Nas 2 eu tô como Retro Gamer Brasil, é o Retro Gamer tudo junto e o Brasil separado, mas se procurar ali no Instagram e no YouTube, vão me achar. E pra galera que já me segue, obrigado por me seguir. Pra quem não segue, vai lá, confere o conteúdo. Se você gosta desse mundo, né, de coisas geek, nerd, enfim, coisas antigas, videogame, acho que você vai curtir alguns dos vídeos que eu tenho lá no canal. Eu procuro interagir com todo mundo no Instagram, no YouTube. Tento pelo menos dar uma curtida, um joinha ali para todas as mensagens que o pessoal me manda. Então vai ser um prazer ter parte do seu público também conhecendo e visitando o meu canal. É isso aí, galera. Vocês que nos escutaram até esse ponto, clica no botão de seguir aí da plataforma de áudio que vocês estiverem escutando. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo, né? E também estamos no YouTube. Se inscrevam lá no nosso canal, deixem a sua curtida, façam esse ritual que vocês estão aí mais do que acostumados a ouvir aí nesse mundo da internet, né? E também me sigam nas redes sociais, Carvalho_Alf, tanto no Instagram como no X. Vocês podem me achar por lá, podem trocar ideia comigo por essas redes. Eu posto coisas do podcast nessas redes também. Vocês também podem sugerir convidados, se estiverem ao meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu vou tentar mesmo assim, mas não posso garantir. E a gente se vê na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.